Parazinho no podcast, esse é o nosso 13º episódio e nossos convidados hoje é o Carlos e o Fábio da Critério Energia. Hoje a gente vai falar um pouco de energia solar com essa dupla. Carlos, seja bem-vindo, Fábio, seja bem-vindo aqui ao Parazinho no podcast. A ideia aqui é assim, contar um pouco da história de vocês, da onde vieram, como vieram, até a origem da Critério e como é que está fomentado hoje e a gente vai conversando sobre isso. Então, se apresente aí para a nossa equipe e para todo mundo que está acompanhando o Parazinho no podcast. Beleza, primeiramente obrigado aí, Rafa, pela oportunidade. A gente já vem, né, se preparando para esse podcast tem um tempo, a gente estava muito ansioso para estar aqui. Me apresentar um pouco, né, para todo mundo, eu sou Carlos Tirano, hoje eu sou sócio proprietário da Critério Energia, uma empresa de energia solar amazonense. A gente nasceu em 2018. Eu sou engenheiro de formação, né? A gente se conheceu na Faculdade de Engenharia da UEA e hoje a gente vem despontando, né? Trabalhando forte para ser uma empresa referência aqui no ramo de energia solar. Pô, legal. E você, Fábio? Então, como o Carlos disse, a gente se conheceu na faculdade, né? Ele cursou engenharia mecânica e eu cursei engenharia elétrica e o nosso outro sócio, o Jordan, cursou engenharia de controle e automação. Antes da faculdade, eu fui formado já em técnica eletrônica, né? Então já vim desde bem cedo, lá no ensino médio, trabalhando nessa área de eletricidade, eletrônica, enfim, nesse ramo, né? E aí nós desenvolvemos essa veia mesmo, né? Empreendedora, e aí partimos para Critério, né? Que foi onde nós chegamos agora. Aí. Pô, muito bacana. E hoje a Critério, ela não vende energia solar, né? Hoje a gente estava conversando, você fala que a Critério faz o quê, hein, Carlos? Não, o nosso propósito não é vender placa, pô. A gente não vende placa, não vende equipamentos de energia solar, a gente vende economia. Boa. Através de um sistema de energia solar, né? Então, o nosso foco é o quanto de economia a gente consegue gerar para todos os nossos clientes. Então, a gente sempre fica pensando qual é o melhor sistema que eu posso dimensionar para ti, aquilo que realmente vai fazer sentido para você ter um conforto no que a gente te ofereceu. Condizente com a nossa proposta, a gente fez uma proposta tanto, você vai economizar tanto, então o nosso ponto não é quantas placas eu vou te oferecer, nosso ponto é qual é a máxima eficiência que eu vou te gerar para você ter a melhor economia possível dentro daquilo que a gente acredita que é verdade, entendeu? Que bacana. Então, todo esse estudo, a equipe de vocês fazem esse levantamento, tem a questão do projeto. Conta um pouco para a gente, sim, para as pessoas poderem entender também aqui no Parazinho Podcast como é que funciona, desde do start, né, da questão, eu quero botar energia solar em casa, eu quero economizar, o que eu posso fazer? Então, todo esse processo inicial, né, que é essa primeira conversa com vocês, como é que é o processo de vocês, assim, para, assim, vamos dizer assim, a jornada, né, do cliente né? Junto com vocês ali dentro da Critério, né? Então, a gente começou em 2018 tendo essa visão que a gente já tem hoje de gerar economia real, né? A gente quer gerar economia real. Então, quando a gente começou a empresa, a gente pensou, como que a gente pode entrar nesse mercado de uma maneira que eu consiga gerar qualidade para o meu cliente de verdade. Na época que a gente entrou em 2018, começamos, era um mercado que estava crescendo, mas que a gente ainda esbarrava com algumas pessoas que não ficaram satisfeitas com os sistemas que eles fizeram, né? Eventualmente, a gente conversava com alguém e falava, não, pô, eu fiz e não deu certo, ou eu fiz e não está acontecendo exatamente aquilo que eu imaginei que ia acontecer. E mesmo a gente vindo da faculdade, então a gente estava no início de uma empresa que você sabe que tem todos aqueles trâmites, capitalização e tudo mais, a gente pensou, como que a gente pode fazer diferente? Como que a gente pode realmente entregar uma coisa que a gente acredita que seja verdade, até porque o Fábio e o Jordan, eles são extremamente técnicos, então é muito difícil a gente fazer alguma coisa que vai contra aqueles nossos princípios da técnica, né? Do que a gente estudou na faculdade. Então, como que a gente pensou nisso? Eu preciso ter a certeza de que aquela área que a gente está instalando os painéis não está sombreada. Eu preciso ter a certeza de que digamos, o sistema elétrico da residência comporta ou não comporta essa quantidade de painéis. Eu preciso ter certeza que esse é o melhor painel para usar para essa situação. Eu preciso ter certeza que esse é o melhor inversor para utilizar para essa situação ou não. Então, a gente fez algumas mudanças que mudaram o mercado. A gente começou com algumas tratativas diferentes
no nosso processo de venda que mudaram um pouco o nosso mercado aqui do Amazonas, né? Que é onde a gente atua mais. Uma delas foi a utilização do drone, né? Nós fomos uma das primeiras empresas aqui a implementar a obrigatoriedade da utilização do drone para visita técnica. Pô, legal. No nosso processo comercial, o cliente entra em contato com a gente qualifica um pouco esse cliente e depois a gente faz uma visita técnica. Essa visita técnica é obrigatória. Essa visita técnica vai determinar mais ou menos qual é o sistema ideal que eu vou te oferecer. Isso te dá um direcionamento em cima disso tudo, né? Aquela questão, não é só aquela pergunta de como vai ser e me dá tua conta de energia, não, né? Tu tem que verificar toda a estrutura. Não funciona. Para fazer o levantamento só em cima da conta é uma coisa, fazer o levantamento em loco é outra pegada, né? Então você gera uma credibilidade também em cima do cliente, né? Sempre começa assim, né? O cliente que tem aquela dor de ter que pagar a conta de energia todos os meses e de ligar o ar-condicionado de dia, porque, enfim, a conta está vindo mais alta. E aí o cliente entra em contato com a gente faz essa qualificação com o nosso time e aí a gente até dá uma ideia de valores para o cliente, só que varia muito, né? Varia do tipo de telhado, quantas placas realmente eu vou conseguir oferecer para aquele cliente ou não. Por quê? A gente já viu casos que o cliente tinha uma conta de, por exemplo, 5 mil. E aí, se eu fizesse só uma conta, enfim, uma conta simples, seria 150 placas, 200 placas, por exemplo. E aí, se eu fosse só fazer um orçamento para ele, seria lá aquele valor e aí pronto. Depois eu verifico se dá ou se não dá. E aí a gente foi lá nesse cliente e viu que não dava nem 60 placas. Então tem muito isso, né? Você faz uma estimativa pela conta, dá 200 placas e um telhado aguenta só 20. Então é muito complicado. Aí você fala para o cliente assim, olha, eu não vou conseguir te dar 100%. Às vezes não dá para ser 100%. Mas vamos reduzir aqui pelo menos 70%, 80%, dependendo da tua estrutura, ou ter que construir uma estrutura nova para fazer isso aí. Cara, esse caso em específico que o Fábio está comentando é muito interessante, porque ele foi um dos primeiros clientes nossos. Isso a gente ainda estava iniciando a empresa ali, se ajustando, mas a gente sempre teve esse olhar técnico para as coisas. Então, assim, a gente teve que convencer ele que não cabia ou que não fazia sentido a quantidade de painéis que ele estava oferecendo, que estavam oferecendo para ele. Então, falando, se fosse para vender placa, eu estava te oferecendo a mesma coisa, pô. E bem mais caro, né? Porque, exatamente. Assim, 200 placas é bem diferente o valor para 20 placas, né? E aí reduziu bastante o orçamento dele, ele olhou assim, não, mas está muito barato em relação ao que vocês estão querendo. Mas vai me suprir? Não, olha, o que te supre realmente não seria tudo isso aqui, dá para trabalhar assim. Aí tem aquela questão, né? Vocês que vêm de engenharia, passaram, tem uma noção de engenharia estrutural também, que tem uma base, né, na parte da engenharia que você consegue ter uma base estrutural também, você sabe que não vai comportar ali em cima. Tem isso e tem uma questão que pouca gente verifica também, que é uma área técnica, que é a questão de sombreamento, né? Por exemplo, se você tem um painel que ele passa uma boa parte do dia sombreado por um prédio mais alto do lado, ou a própria estrutura do seu telhado tem algum telhado mais alto, tem telhados que são de vários níveis, né? E você não vai conseguir colocar um painel que ele vai passar boa parte do dia debaixo de sombra, que não vai, além de ele perder rendimento, ele pode influenciar outros painéis também para perder rendimento junto. Porque ele acaba aí trabalhando no menor rendimento que está ali para nivelar essa questão de carga, ele nivela pela carga que está ali. Ele nivela pelo mais baixo às vezes, entendeu? E aí é complicado. E eventualmente a gente chega para o nosso cliente e fala, olha, cabe. Cabe 200 placas? Cabe 200 placas. Mas não faz sentido eu te oferecer 200 placas. Se eu quisesse te vender uma placa, eu estaria te vendendo 200 placas, pô. Vender todo mundo quer, mas entregar a solução é diferente. Exatamente, mas não é essa experiência que eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha uma experiência de que, o Fábio, que é nosso diretor comercial, veio, me vendeu 100 placas, vendeu a metade. Tá, mas aquelas 100 placas no final do mês está fazendo total sentido para ti. Ele começa a já ter um prazo, que né, aumenta um pouquinho do prazo de retorno, né, que tem, mas se acaba que tem esse desconto, né? Então tem essa variação e a pessoa sente, né? Na verdade, a gente faz o dimensionamento de forma que o payback daquele investimento não mude. Payback. Essa palavra me fugiu. Não muda o payback. Porque, por exemplo, minha conta é 10 mil e eu conseguia bater 5 mil. Aqueles painéis ou aquela instalação, ela foi proporcional ao quanto ela vai economizar. Então, mesmo que não economize os 10 mil, aquilo vai ter o mesmo payback. Na verdade, o payback ele só é um pouco maior, porque quanto maior o sistema, mais barato vai ficando proporcionalmente o sistema.
Então, aí ele vai cobrindo. Uma coisa importante que o Fábio estava falando com relação ao payback é, se eu te ofereço um sistema de 200 placas que só 100 vão funcionar perfeitamente, ali o teu payback vai aumentar. Sim. Porque vão ter 100 placas que eu te ofereci com um payback que não é real. Então aquelas 100 placas deveriam gerar, sei lá, 10 mil reais de economia. Suposição. E elas passam a gerar 5, aquele payback que era de 3 anos e meio, passa para 6, 7 anos, entendeu? Então, ali eu acabei até prejudicando o teu fluxo de caixa da empresa. Sim. Porque eu cheguei para ti e falei, não, pode fechar que vai 20 mil. Então, às vezes, tu faz o financiamento do banco, faz alguma coisa ali que tu já tá contando com aquela economia e ela não acontece, aí é horrível. É uma experiência horrível pro cliente. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com muitos usuários no passado, né? Então, tinha essa ideia, vai pelo levantamento, tipo, vamos lá, 200 placas, né? A gente tá falando de 200 placas, é só um exemplo, tá? Para ficar números fáceis aqui para contabilizar. Não, não adianta complicar. Apesar da galera vir de engenharia, não adianta complicar uma hora dessa matemática. Mas a gente tá falando de 200 placas só para ter exemplo 10, fácil. 20 placas, indiferente. Aquela época, né, que o pessoal pegava só pelas placas, então se tornava muito caro. Sim. Então você fazia um comparativo com as outras concorrentes, você falava assim, não, tô fora. Aí você chegava, você passava depois de um tempo, o cliente tinha fechado com ele. Por quê? Porque viram realmente que não foi um empurrado, né? Foi a solução mesmo. Cara, olha, meu amigo, você não vai conseguir ter aqui, botar as placas suficientes, vamos reduzir, vamos trabalhar. Então, essa questão é bem interessante, porque assim, vocês vão realmente na dor do cliente, que é a economia de energia, né? Que é a parte da economia, e também entrega a realidade para ele, né? Então, se ele tem um valor, ele tem que pensar naquele sistema. A gente também tem um pensamento, isso está dentro até da nossa missão, né? Do que a gente quer impactar positivamente os nossos clientes, né? Tanto clientes internos quanto os nossos clientes externos. Então, às vezes eu sei que aquele cara, aquele cliente ele tem uma dor, mas que talvez ali agora não seja o momento exato dele fazer o sistema todo, sabe? Ou então eu sei que, se você deixar muito descasado o quanto tu paga hoje de energia e o quanto tu vai pagar de financiamento, em algum momento, eu sei que você quer economizar juros às vezes e tudo mais, mas em algum momento aquela conta ali pode não fechar e aí pode te gerar uma conta a mais que vai te deixar desconfortável em algum momento, gera sabe? Um estresse Então a gente sempre está nessa... A gente sempre está fazendo essa venda técnica, acompanhando o cliente o máximo possível. Ó, primeiro, a quantidade de placas ideal é essa, o inversor ideal é esse, a nossa ideia de proposta é essa daqui. Beleza, é o ponto 1. Isso daqui está dentro do teu orçamento e tudo mais. Ó, se você for para financiamento, a gente também trabalha com linha de financiamento interna, a gente é Coban, então a gente tem parceria com alguns bancos. Verifica o que é melhor para o cliente, onde a gente consegue a melhor taxa, a gente não pega, o que aprovou. Não, a gente tenta brigar por melhor taxa e a gente vai passar a melhor taxa para ti. Sempre que possível, a melhor solução para o cliente, né? Em tudo. Eu acompanho vocês também nas redes sociais, né? Ali no Instagram mesmo, né? A gente acompanha, vê. A gente vê que vocês fazem também um trabalho muito forte com o CX, né? A questão da experiência do cliente, né? Na hora de um fechamento, na hora de uma entrega, então a gente acompanha isso aí. Conta pra gente um pouco dessa experiência critério. O Fábio até consegue estar mais fundo nisso, porque ele está mais entregue, né? Mais integrado com essa solução. Então, o que faz a Critéria ser o que ela é hoje? É o nosso excelente entendimento técnico, a gente oferece aquilo que o cliente precisa realmente, e por a gente entregar aquilo que a gente promete, a gente tem ótimas indicações e essas indicações rendem novos clientes. Então foi assim que a empresa conseguiu crescer. Legal. Mas como que essas indicações chegam? É com ótimo pós-venda. Então a gente tem uma equipe de pós-venda, tem um aplicativo específico que verifica todas as nossas usinas instaladas. Então, foi embora a energia, ou então um disjuntor desarmou, a gente vai saber, vai entrar em contato com o cliente e aí ele não vai ficar sem a energia gerada e no final do mês, só no final do mês descobrir que o sistema não estava ligado. Então, a gente faz todo esse acompanhamento com o cliente. E aí esse acompanhamento com o cliente faz com que a gente fique mais próximo a ele e renda indicações e renda ao cliente ter o retorno que realmente foi prometido. Porque a gente sabe que o sistema ele tem um investimento inicial e ele precisa ser... ele precisa se pagar. E para ele se pagar é necessária uma manutenção, né? Bem simples, na verdade. Mas todo esse trabalho que nós fazemos de CS realmente é o que faz a diferença aí dos nossos clientes também. Legal. E além da instalação, essas coisas, vocês também têm a questão da manutenção, né?
Então vocês fazem manutenção, fazem contrato de manutenção também. Independente da marca que tiver, faz uma análise de... Já tem um cliente que tem que nem... A gente tem alguns exemplos de amigos que tem já placas instaladas por aí. Ah, mas eu estou insatisfeito com o pessoal que instalou, eu preciso de alguém. Vocês vão lá, fazem uma avaliação para fazer a manutenção, tem que fazer uma limpeza, tem que trocar conector. Esse tipo de serviço vocês também fazem. A gente chama esse tipo de cliente de órfãos do solar, que são clientes que fecharam com outras empresas, essas empresas, por algum motivo, não estão atendendo mais esses clientes. E a gente, sim, claro que depende de caso a caso, né? Se a gente fizer uma análise técnica e verificar que é necessário praticamente reinstalar o sistema, a gente vai passar para o cliente que, eu vou ter que retirar essas placas e refazer a instalação, porque às vezes tem goteira, que seria alguma coisa crônica se a gente não retirasse, né? E resolvesse esses painéis. Ou então, essa parte elétrica, ela está precária, então eu vou precisar refazer a parte elétrica por segurança. Então a gente faz esse trabalho de manutenção com nossos clientes externos também. E caso a caso a gente conversa com os clientes e verifica caso eles tenham aí uma instalação que foi feita com alguma outra empresa. Bem engraçado, né? Que você falou, né? Órfãos do solar, né? Hoje em dia está se falando muito disso, né? Tem estudos, né? Que daqui para frente vai ter muita gente que vai ser órfão do solar aí. E o momento de estar trabalhando é assim mesmo, entregando esse tipo de solução que vocês já fazem, entregando esse tipo de serviço também diferenciado. Às vezes o instalador colocou um cabo mais fino lá, né, uma bitola menor, isso pode dar problema, acarretar de carga excessiva no próprio cabeamento, danificar algum produto. Queimar um inversor, que é uma maior parte do investimento no solar. O inversor é o equipamento que tem maior valor agregado ali, né? Não é nem uma placa, mas o inversor e o cara, assim, por um dimensionamento errado, danificar um equipamento desse o cliente vai ficar chateado, né? Então tem que ter todo um trabalho. Cara, é engraçado isso porque nós somos solicitados com uma certa frequência para verificar sistemas que não são nossos, né? A questão que eu estava falando dos órfãos do solar. E a gente já chegou a encontrar coisas absurdas, assim. Bizarras, assim. Eu não fico tanto nessa parte de operacional, mas toda vez que alguma coisa dessa muito divergente chega lá, a gente meio que reúne nós três e conversa sobre uma coisa. Por exemplo, cara, a gente foi na casa fazer uma visita técnica. Eu preciso fazer uma visita técnica antes para eu saber se aquilo faz sentido, se eu consigo te atender. Que é uma coisa que o Fábio falou, né? Às vezes tudo tá ruim, então... Tem que fazer tudo novo, Tem que fazer tudo de novo. Chegar pro cliente assim, que fez um investimento que não é barato no início para ele, porque assim... Começa a se tornar barato quando ele começa a se pagar. Exatamente. E aí ele vê assim, valeu a pena o investimento, aí ele começa... Porque assim, querendo ou não, o brasileiro ele gosta do desconto, né? Então quando ele começa a ver que tá diminuindo o custo dele com aquilo, já tá gerando benefício, aí você fala para ele assim, tá errado, a gente tem que trocar tudo. Aí ele fala assim, mas tudo? Vou te mostrar aqui onde é que tá, o que pode ser acarretado em problema, você pode ter um problema daqui a um tempo, como você não pode ter problema, mas você pode ter problema. Então, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Sim. E aí... É muito... Eu não diria tudo, né? Porque a placa ela é muito durável. Então, o painel em si ele não vai ser danificado, né? Mas a questão que eu digo mais é... Por exemplo, a gente vê uma instalação em laje. A gente tem uma forma de instalar que é não furando a laje. Que é o óbvio, né? Porque senão vai dar infiltração. Enfim, só dor de cabeça para o cliente. Não agora, mas pode já ver no futuro. O que eu digo assim é, nesse caso que o outro instalador furou a laje de forma... Só furou, né? Só furou a laje. Só de vou fixar aqui, pai, já. Vou furar essa laje. Nesse caso, como é que a gente pode fazer uma manutenção se nós não refizermos e solucionarmos isso antes? Então seria um caso que nós, nesse caso, tiraríamos todos os painéis, resolveríamos a questão de permeabilização da laje e faremos a instalação de forma correta. Tem que ser assim, porque assim, a gente é uma região também que chove pouco, né? São 6 meses de chuva. Sim. E aí os outros 6 meses é garoa. Sim, né? exatamente. Porque assim, chove bastante, tem um período de estiagem também, mas assim, com o tempo, uma fresta na laje depois acarreta muitos problemas, né? Então, a infiltração aí começa a danificar forro, tudo, então o prejuízo acaba sendo maior. Quando você começa a olhar por esse lado, para o cliente falar, a gente vai corrigir isso aqui, que pode ser um problema para você, ele já começa a ter aquela geração da credibilidade, né, do negócio, né? Realmente os caras vieram aqui e estão mostrando que eu posso ter esse tipo de problema. A gente já encontrou sistemas que tinham painéis desligados, por exemplo. Os painéis estavam no telhado, mas eles não estavam conectados ao inversor. Então,
não estavam gerando energia. Só tava ali como Só protetor de telhado, né? tava ali porque tinha sido instalado, mas que ele não estava conectado em nada. Então tava. A gente encontrou isso, a gente encontrou sistemas que estavam há muito tempo em instalação, sistemas que não eram tão grandes. Então, tipo assim, acabou que o dono do sistema, né, falou: eu tô já estressado com essa situação, tô há muito tempo aqui, não tá funcionando, nunca funcionou. E eu preciso da tua ajuda para resolver. E a gente vai lá ver e tá, meu Deus, numa confusão. Eu falo, calma que a gente vai olhar com calma aqui para ver se eu consigo resolver. E tem gente que é próxima, né? Só que Vamos desatar esses nó aqui, né? Foi aquela situação, o cara fez antes, não conhecia a empresa ainda, acabou fazendo com alguma outra empresa que ele encontrou na época enfim, tem empresa boa também, né? Mas tem muita coisa que é complicada, então a gente tem que tomar... feito na marra, assim, né? Na linguagem do pessoal de segurança eletrônica, uma área que a gente atua também, né, como distribuidor. Então, tem a linguagem lá que a gente chama dos pica-fio, né? Os pica-fio é aquele instalador que faz aquelas gambiarra lá, tudo naquela norma, né? Gambi 171. Então, quando você vai ver, a câmera tá ligada, plugada de um jeito que não era para ser. Então, a gente pode se dizer que tem pica-fio para tudo, né? Tanto na segurança eletrônica como na parte solar também. E isso é muito ruim, né? Porque acaba assim, as pessoas procurar, eu quero investir. Eu digo que é um investimento porque depois você vai ter um retorno legal e esse retorno você pode também, quero falar também dessa parte do compartilhado, da economia compartilhada dentro do solar, tá? E, então você consegue compartilhar também, mas você também encontra muito pica-fio porque assim, o cliente, mas foi o mais barato na época. É a mesma coisa que pegar um encanador para fazer elétrica, que não... Por mais que ele tenha um pouco de conhecimento de elétrica, mas não é um cara especialista da elétrica, não é aquele pessoa que fez a certificação, que fez o treinamento. Eu tô ali para quebrar um galho, então não difamando nenhuma carreira nem outra, mas é a questão assim, de ter especialistas de suas áreas nas suas áreas. Eletricista na elétrica, encanador na parte de hidráulica e assim sucessivamente, né? Então... todo mundo sofre com isso no mercado, né? Então a gente tem esses famosos pica-fios que é falado, né? Em relação a essa questão que você levantou, até de investimentos maiores, tiveram alguns players aqui no Amazonas que eles ficaram um pouco receosos em fazer investimentos maiores, né? Porque a gente sabe que tem a possibilidade de você fazer algumas usinas de portes maiores. Para fazer você pode fazer um gerenciamento de crédito, montar uma cooperativa ou um consórcio, né? E fazer essa distribuição de crédito entre algumas pessoas que você... sei lá, às vezes você tem... É um compartilhamento da economia do solar que você consegue fazer, né? E a gente tinha, né? A gente tem alguns players que iniciaram alguma coisa nesse sentido, mas eventualmente alguma usina ou outra não performou como era de se imaginar, né? Isso daí a gente não sabe ao certo o que aconteceu, se foi uma venda descasada, uma venda um pouco otimista demais, talvez, pode ser, ou então a usina performando realmente de uma maneira inadequada por questões técnicas de instalação, mas que isso deixou os players um pouco mais tímidos, entendeu? Então, tipo assim, existiam projetos, a gente teve acesso que existiam projetos maiores de fazer várias usinas, né, aqui no Amazonas, que é uma coisa sustentável, dentro da Amazônia, super legal, e que eles foram adiados por conta dessa insegurança do modelo de negócio em si, sabe? De você ter uma previsibilidade, que é aquilo que eu estava comentando, né? Cara, o mais barato aí é complicado você fechar com o mais barato nesse caso em específico, porque é um projeto de um longo prazo. Qualquer coisa que fugir do que você estava imaginando, vai pagar o dobro para resolver, entendeu? Eu economizei 10% ali, beleza, vai pagar 20% para resolver depois se tiver alguma coisa errada. Então, sempre paga, né? A gente sempre paga o dobro, assim, o mais barato nem sempre é o mais barato, né? Porque, o mais barato no curto prazo, né? O mais barato no curto prazo, mas é aquele negócio, você fez o mais barato hoje, amanhã tem que corrigir, aí entra aquele negócio, tem que refazer o sistema todo. Investi 20, vou ter que investir 40, porque eu tenho que fazer agora... refazer tudo e corrigir o que estava no passado, né? Essa questão do compartilhamento da economia, né? A gente conhece alguns modelos, que é consórcio, cooperativas, né? Associação também pode. A questão, vamos lá para a galera que tá vendo a gente aqui,
vamos falar assim do unifamiliar, né? Então, a pessoa coloca um solar na residência dele, quer compartilhar com a mãe, quer compartilhar com o sogro, consegue fazer isso também? Consegue. Tem gente que mora em condomínio, né, que produz mais energia do que... Tem um telhado disponível, tem um telhado grande, ou qualquer casa de rua, alguma coisa assim. Tem uma área disponível grande. Eu consigo gerar 2.000, mas eu consumo 700. Então, eu posso pegar esses 1.300 que está sobrando e posso distribuir entre outras unidades consumidoras, né? A única coisa que eu vou precisar fazer, que no caso, né, para os nossos clientes a gente já faz tudo que a gente tem, os trâmites como usa energia, eu vou precisar pegar o proprietário daquela unidade consumidora, supondo o Rafael, e aí Rafael quer distribuir créditos para a mãe e para o pai, sei lá, mãe ou irmão. E aí a gente vai transformar, fazer a mudança de titularidade das unidades que você quer utilizar como beneficiárias. Então, pega a unidade consumidora da sua mãe, passa para o seu nome, pega a unidade consumidora do seu irmão, passa para o seu nome. E aí a gente vai fazer a distribuição de crédito de acordo com o que você acha que é o ideal. Você divide percentualmente ali. Que percentualmente do que sobrar. Do que sobrar. Do que sobrar. Primeiramente, eu preciso abater toda a energia da sua casa, obrigatoriamente. O que sobrar, eu posso fazer essa distribuição. Inclusive, posso manter uma parte ali de estoque mesmo no seu medidor. Legal, tá vendo? Você consegue economizar. Fica a dica aí, se quiser comercializar para os parentes, ó, eu vendo para ti. Já bota um descontinho, né? Uma nova fonte de renda ali, que eu quero comprar crédito solar, eu tenho, te muda, faz um acordo, tá tudo certo. Hoje em dia tudo é negociável, né? Então nada se perde, né? Tudo é negócio, né? Tudo é negócio, a gente não pode perder. A gente que vem de uma veia empreendedora, de estar para cima e para baixo, de pensar em negócio. Oportunidade, né? Qualquer oportunidade eu tô vendendo. Então, hashtag fica a dica. Vamos negociar. Um grande player do mercado que hoje vende crédito assim é a própria Bemol, né? A Bemol, ela vende crédito de energia solar lá, né? Você chega lá na Bemol, você compra crédito. Quero comprar crédito solar. Ela tem um processo, né? Inclusive, né? A própria Bemol, ela é nossa cliente. Não é? Sim. Pô, legal. Nós fazemos o OIM da usina. Esse OIM é a operação e a manutenção dela. Então, a Bemol sabe que nós temos aí um ótimo pós-venda, acreditou nisso, e aí nós fazemos a usina performar aquilo que ela deve performar. Então, legal. Esse trabalho é feito por nós. Isso eu não sabia, ali, a Critério já Energia é parceira Bemol também. Ela entendeu o nosso propósito, né? A nossa missão, e ela acreditou nisso, que é levar de um ponto para outro. Porque às vezes você precisa ter alguém olhando perto, né? Acompanhando um pouco mais próximo como é que está a situação e verificando às vezes alguma questão mais técnica para fazer algumas mudanças, que aquilo vai voltar o teu retorno de investimento, entendeu? Sempre que você melhora a performance de alguma coisa, o teu retorno de investimento também volta. E para quem, vamos lá, para os amigos aí também que são donos de empresa, tem uma área boa, eles querem fazer o compartilhamento também da empresa, ou de repente, um exemplo, tá? Eu tô gerando energia solar aqui, tô gerando uma economia, já tô gerando crédito pra caramba, consigo, beleza. Eu quero, vamos lá, uma bonificação para os meus colaboradores. Pô, bateu a meta, eu vou te dar tanto X de crédito. Consegue fazer esse tipo de... Como é que teria algo pensado assim, ou de repente algo muito novo, de repente, para ser criado e pode ser pensado nisso aí, como é que poderia funcionar? Eu acho que isso aí a gente precisa pensar um pouquinho com mais calma, para não incorrer em algumas coisas aí. Para não haver infrações, na verdade. Para não haver infrações, mas é uma ideia assim, eu tenho a minha empresa, que eu estou gerando bastante energia, e hoje eu quero beneficiar meus colaboradores. Eu quero acrescentar um valor X de crédito, um percentual X de crédito na conta deles. Eu já conheço empresa que faz isso, mas não com bonificação. Já é uma parte cultural da empresa, que ela tem uma usina dela própria. Ela, primeiramente, ela é uma cooperativa, então ela distribui os créditos daquela usina primeiramente para ela, e o restante daquela energia ela vai distribuir... Ela faz o rateio entre os cooperados ali. Que são colaboradores... Então você abre como uma cooperativa e exatamente. Transforma os colaboradores como cooperados ali daquela cooperativa, exatamente. E você consegue mandar percentual. Exato. Legal, fica a dica aí também para você. Quer botar energia solar aí, fazer cooperado, fazer coisa legal. Dentro da lei, claro. Tá vendo? Dicas aqui, ó. Do Carlos, do Fábio, falando aqui pra gente, trazendo uma nova ideia, uma nova solução. Pode ser um novo nicho de negócio, pode ser... Você bota faz a tua economia e ainda faz negócio.
Exatamente, né? exatamente. Fazer de brinde pros clientes aí, tem economizado, eu vou dar de brinde pro cliente, entra pra cooperativa. Vem cá, Exatamente. Ganha um ano de cooperativa, né? Ano. Cooperativa, o bom é que você pode colocar, pode tirar. É. Tem algumas vantagens de cooperativa, assim. Depois a gente pode falar mais disso aí também, de cooperativa dentro do solar, trazendo mais informações, de repente formatando algumas ideias assim, que cabeça assim é aquela mente nervosa, né? Tá pensando assim em vários negócios aí. É legal, mas Pensa em oportunidades o tempo todo, né? oportunidade sempre. Então, de repente, dentro disso, dentro dessa cooperativa, a gente trazer debater esse outro assunto mais aprofundado ainda no... De repente já entra nos nossos episódios ao vivo, que aí é bem bacana, com a participação do público também. Galera puxando, a gente vai estar aí, ó, tanto no YouTube quanto no Spotify. Segue a gente, compartilha, manda para todo mundo aí, que esse é um assunto fantástico. Então, vamos voltar aqui falando aqui da economia e falando um pouco mais da critério. Hoje vocês estão atuando só dentro do Amazonas? Como é que está a atuação de vocês e como é que vocês estão pensando assim na questão de expansão, né? Hoje a gente vem sendo solicitado para atender algumas demandas no Pará, né? Primeiramente a gente começou com Parintins. Clientes de lá fizeram a pesquisa de mercado, entenderam que era mais viável ser atendido por uma empresa que tem um pouco mais de solidez aqui e fazer essa logística para atender lá do que talvez pega uma empresa menor lá e não ter essa segurança de como as coisas vão acontecer, né? Vão fluir, o projeto vai ser instalado. Então a gente foi demandado para Parintins. Esse mesmo cliente começou com alguns projetos no Pará, que a gente já começou a instalar lá também. Então a gente vem fazendo essa expansão gradual, né? Sempre com muita cautela do que a gente pode e consegue entregar. A gente é muito transparente com o cliente para isso, para falar, se o seu projeto for muito pequeno, nesse momento eu ainda não consigo te atender em algumas regiões. Mas se você tiver projetos maiores, como é o caso desse cliente que tem projetos maiores, eu já consigo te atender, vou ter equipe para te atender lá depois, caso tenha algum pós-venda, eu vou ter uma equipe para se deslocar e tal, né? Porque a gente consegue capilarizar isso tudo, né? Dependendo da forma e o projeto. Né? Isso é legal. Porque eu não posso... tá na nossa veia de não prometer uma coisa que a gente não consegue cumprir, né? Então eu não vou te prometer que eu vou fazer uma instalação no interior do Pará, alguma coisa assim, e depois quando tiver alguma coisa que careça de um pós-venda, eu não consiga te atender, sabe? Aí fica ruim. Aí foge do que é o propósito da própria critério. Né? Exatamente. Então legal. A gente sempre está balizando esses dois lados ali, né? Olhando... Além vamos pensar assim, cutucar assim, né? Além dessa expansão de Parintins para o Pará, tá pensando em subir também? A gente tem essa ideia de começar a atender outros mercados, como ali em Roraima, né? Roraima é um mercado legal. Que a gente visa bastante, até porque a cadeia logística de Roraima é ruim, tem que passar por aqui necessariamente. E a gente sabe que é um mercado que está crescendo lá, é um estado que está crescendo bastante. E a gente sabe que a gente tem uma empresa com um porte legal para também fazer esse atendimento lá, que seria um desenvolvimento de como se fosse uma nova unidade de negócio, né? No local. E também a gente visa, que a gente já foi chamado até, mas que não foi o momento, a gente segurou um pouco para Rondônia. Rondônia também é um mercado que é bem quente, o agro em Rondônia é muito forte, né? Muito forte. Em Rondônia é legal. A gente entende assim, eu já visitei algumas partes lá, a gente tem os interiores que parecem mais ser capitais do que a própria capital, né? Sim. Porto Velho. Então é engraçado, é um estado diferente, né? Você vai para os interiores, você olha assim, caramba, que legal. Aí tu chega na capital, tu olha assim, acho que eu tô no interior. Mas é uma questão que está mudando, né? Rondônia tem crescido pra caramba, tem tido muito investimento, da mesma forma aqui no Pará, da mesma forma aqui no Acre também. No Acre a gente tem um parceiro de Belém que fez um projeto gigantesco no Acre de solar, né? Então a gente estava até conversando recentemente sobre isso. Fechou um projeto lá, foi um projeto muito bacana, vai ter a expansão desse projeto, ele vai dar continuidade. Então é muito bacana ver esse crescimento, né? Esse crescimento do solar também. Então isso é muito legal. A gente gosta muito de ver quando tem expansão, significa que a coisa caminhou certo, sabe? A gente gosta... Não é porque não fechou comigo que eu vou querer que aquele projeto fuja do escopo que ele teve, sabe? Caia por terra ali, né? Não, a ideia é que, assim, quanto mais... Aquela questão que eu te falei anteriormente, né? Se existem projetos maiores que eles, por algum motivo, não permaneceram dentro do propósito, ou por questão de retorno de investimento que saiu do escopo, ou por uma questão de desalinhamento de expectativa do que ia acontecer depois que o projeto estivesse funcionando,
acaba que reduz a quantidade de investimento do setor, sabe? Porque outras pessoas passam a acreditar que novos projetos também não vão dar certo e tudo mais, e aí a gente fica num ambiente ruim de negócios para o setor. Então a gente sempre fica pensando, quanto mais usina tiver, quanto mais gente tiver fazendo solar, quanto mais empresas estiverem abrindo e fazendo projetos conformes e dando resultado, maior vai ser o interesse do público a aderir o equipamento, entendeu? A aderir o sistema. Bacana. Você, Fábio, que é da área do comercial, assim, que nem eu, né? A parte de vendas, né? De estar ali, é você que está linha de frente com o cliente, conversando, participando. Vocês têm participado de muitas feiras, assim, para geração de negócios. Como é que está a participação da Critéria em relação a isso? Então, a gente sempre vai para eventos. Agora, nós fechamos o Clube Casa, tá? Legal. É um evento com arquitetos, né? Fantástico. Então, a gente agora tem um leque bem maior de network aí com eles, parceiros lojistas também. Então, a gente já adentrou nesse clube. Fora esse, nós também trabalhamos sempre em eventos de marketing, né? Ou eventos mais na parte gerencial, que são os eventos do G4. Pô, legal. Então, a gente, onde tem alguma coisa que faça sentido a gente estar, com certeza a Critéria vai aparecer. Bacana. Depois eu vou dizer, vai ter uma feira que vai acontecer e eu vou divulgar essa feira mais no meu Instagram. Os parceiros nossos também que vão fazer, então acho interessante. Se não contactaram vocês, ainda vou compartilhar. Tá registrado, tá? Vocês estão vendo que eu tô registrando isso aqui, tá? Fica a dica aí, Vlad e Lúcio. Tá? Já fica a dica para vocês aí que eu vou conversar com eles. Mas é bem interessante quando se participa de feiras assim. A Paracabos participou já de algumas aqui na região. A gente ia com o nosso stand, né? A gente pagava o espaço, mas a gente botava os nossos clientes, né? A gente fazia sorteios aqui, pegava os clientes, fazia sorteio, viria quem tinha vontade de vir participar. E cada dia dividia para um cliente. Então é uma pegada diferente. Como a Paracabos não faz serviço, né? A Paracabos ela distribui para instaladores, né? O foco é trabalhar com instalador e a revenda. Então, com o instalador dentro do stand era mais fácil. Porque chega um cliente final, ele chegava com a gente assim: eu quero uma câmera, tu me vende? Não vendo. Aí perdia, matava o lead ali na hora, Sim. O lead esfriava, o cara não tinha. Quando a gente passou a adotar de chamar para as feiras os clientes, os integradores para estarem na feira, a pegada era diferente. Porque a gente dava o apoio, tá com o material lá, tudinho, e o instalador chegava na hora e fechava. Tem um exemplo de um que o cliente chegou lá, cliente do cliente, vamos falar assim. Chegou, eu queria uma câmera dessa para me colocar na minha casa. Aí eu falei, tá aqui, essa pessoa é responsável, ela faz serviço, tudinho. Aí ele chegou, conversou, já fez ali, quantos são 16 câmeras, não sei o que, isso aqui. Aí ele, na hora fez, tá aqui, é isso aqui. Ele, tá bom, agora eu quero pro meu hotel de selva. Ou seja, de 16 foi para 80 câmeras aí. Ia perder um lead antes. Né? Se eu fosse falar para ele, não, essa câmera você vai ter que procurar tal pessoa, já tinha matado o lead ali, embora e comprar em qualquer outro lugar. Dificuldade, né? Ia gerar uma dificuldade. Aumenta a dificuldade para o cliente. Eu não quero. Qual é a proposta da Paracabos? Entregar soluções, né? Conexão e segurança para todos. Então a ideia de conexão e segurança é essa. De estar com o integrador ali que vai resolver a dor do cliente. Sim. Essa é a parceria. Então, da mesma forma que vocês têm a ideia de entregar a economia, né? Tendo o propósito de você de entregar a solução de economia para o cliente com solar, a gente tem com essa da parte de conexão e segurança, né? Então esse é o nosso propósito aqui nessa pegada. Então você não perde o lead, né? E a gente gosta de trabalhar nessa maneira parecida como você está falando, né? De sempre ser um ganha-ganha, né? Por exemplo, você fez um investimento lá, né, no stand, a gente vai participar do The Weekend também, né? The Week, The Week. A gente também, eu não comentei, mas a gente sempre participa do Solar Z Summit, que é um evento mais do setor, mas é para se atualizar das tecnologias novas que aparecem. Sim. Inclusive esse do Solar... já estão contigo aí também, Lúcio, também, já estão no The Week já. Inclusive esse do Solar Z ele é como se fosse um balizador dos melhores pós-vendas do Brasil, por região, né? E a gente ganhou como o melhor pós-venda do Amazonas e o segundo melhor pós-venda do Norte. Pô, legal. Dentre dos critérios dele, o setor do Pará, né, é bem mais aquecido, né? É um estado bem mais aquecido em relação ao solar. Ele é 4 vezes maior do que o Amazonas. Caramba. Pelo menos, né? Pelo menos. Então, tipo assim, um dos critérios de pós-venda é a quantidade de plantas que aquela empresa tem, né? Não é uma relação planta-relatório, alguma coisa desse tipo. Então, talvez se a gente crescendo, a gente consiga estar dentro dessa competição para chegar ao primeiro lugar, né? Que é o que a gente busca, né? E é muito bacana, né? Ser reconhecido por
num plantel assim, ser reconhecido a nível nacional, né? Sendo da região norte, a gente sabe das nossas dificuldades aqui da região, né? Então, ser premiado é muito bom. Então, quando a gente é premiado também, quando a Paracabos é premiada, a gente faz festa, porque não é fácil, né? Pra gente aqui não é fácil. Sim. A gente sofre com logística, a gente sofre com distância de tudo, sofre com o dia a dia, mas é muito gratificante quando a gente é reconhecido, né? Então isso é muito legal. Essa questão logística foi bem clara nesse prêmio, porque a entrega dele foi em Porto Alegre. Caramba! Então, a gente teve que atravessar praticamente o país para receber o prêmio e participar do evento também. A gente levou colaborador que faz parte desse braço da empresa, né? Para ele se sentir valorizado, né? Porque, pô, a gente sabe que é o ano inteiro que a gente está brigando pelo prêmio. Então, é o ano inteiro que a gente vai ter que resolver N coisas que acontecem com N cliente. E ele tá ali da melhor maneira possível, fazendo aquele atendimento do sucesso do cliente, engajamento, verificando todas as contas. Não paga essa conta, ela tá errada, eu vou solicitar reanálise para ti, que a gente também faz isso. Então, legal. Às vezes o cliente nem sabe, ele, minha conta tava errada, não paga. Ele, não, tranquilo então, quando tiver certo... Você não vai pagar, tá bom, né? Beleza. O pessoal nem gosta de ouvir isso, né? Exatamente. Não paga, tá beleza, tô em casa então. Te vira. Exatamente. E aí é uma coisa legal que a gente conseguiu, que é esse prêmio, né? Com a quantidade de clientes que a gente tem utilizando a plataforma, dando avaliações positivas. A gente faz pesquisa de NPS, nosso NPS também é bem alto. O que sustenta o nosso discurso, né, do que a gente realmente quer fazer. Eu não posso estar desalinhado com o meu NPS com o que a gente fala, né? Eu vi ontem, o NPS estava 92. Já tinha chegado na casa dos 90. Registrado aqui, então no 13º a gente vai falar aí desse NPS aqui. Muito bacana. Pessoal, é fantástico esse bate-papo assim, flui bem, eu gosto desse tipo de conversa. A gente não é um podcast com script, tá? A gente é muito assim eu gosto do aleatório, porque a gente entrega muito mais coisas para as pessoas. Espero numa próxima oportunidade, de repente até o Jordan tá junto também, né? Sim. A formatação, os três Cs da Critéria, né? Pode-se dizer, né? Sim. Dessa maneira, de repente na nova formatação do Parazino Podcast, que vai ser ao vivo, no novo ambiente, então vai ser bem legal. E aí já fica um spoiler aí para vocês. Quiserem deixar assim uma frase, algum motivacional para todo mundo, tá aberto aqui também. Quiser depois passar as redes sociais de vocês, a gente vai estar colocando também no link do Parazino Podcast lá também, para o pessoal conhecer um pouco mais quem é Critéria, né? Energia e isso tudo. A gente tem o nosso site, né, que é www.criteriaenergia.com.br, né? Tem a minha rede social, Instagram, @carloschirano. A minha é fabio.criteriaenergia, né? Porque meu nome é um pouco mais difícil de pronunciar, então já coloquei logo. Vendedor, né, mano? Vendedor, o cara já bota... Fabio.criteriaenergia e a nossa @ da Critéria, né? Que é @criteriaenergia também, dá para encontrar a gente lá, verificar o nosso trabalho com o cliente, é bem legal. A gente vai estar compartilhando para vocês também aí no Parazino Podcast, então fica aqui meu agradecimento para vocês. Eu te agradeço pela oportunidade. Você, Fábio, Wesen, aprendi, tá vendo? Alemãozão aí, aprendi. Obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco mais a Critéria, de trocar essas informações. Se vocês tiverem dúvidas também pode deixar comentário aí embaixo, que de repente a gente vai estar respondendo para vocês, buscando informações com eles. No ao vivo vai ser legal, porque a troca de informações é rápida, é naquele momento. Mas tudo isso é questão de estudo. Então, Parazino Podcast, seu 13º episódio vai ficando por aqui, ó. Parazino Podcast, o próximo pode ser você.